Boa tarde, meus irmãos e irmãs. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias virão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, pretensiosos, soberbos, maldizentes, desobedientes aos seus pais, ingratos, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, insolentes, presunçosos, amando mais os prazeres do que a Deus, tendo aparência de piedade, porém negando a eficácia dela. Vamos orar. Amado Deus, bondoso Pai, é no santo nome do Teu Filho Jesus que nós estamos aqui reunidos, confiados unicamente na Tua infinita misericórdia para conosco. Senhor, toma este lugar com a Tua presença, na Tua palavra, Senhor. E que o Senhor possa ir de encontro ao nosso coração. Nós anelamos ser pastoreados pelo Senhor. Nós anelamos ser profundamente tocados com a vida e com o poder da Tua palavra. Nós oramos confiados no poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Bem, amados irmãos, irmãs, o encargo que eu tenho da parte do Senhor para cooperar aqui nesses dias é sobre o viver conjugal dessa última fase que estamos vivendo, nesses últimos dias. O viver conjugal nos últimos dias. E aqui, nesse texto que acabamos de ler, especialmente no versículo 1, Paulo diz: sabe, essa palavra, ela por si só, já indica que nós não temos o direito de sermos ignorantes. E se tem algo em que muitos estão falhando, é na ignorância espiritual. É no desprezo à verdade, no desprezo ao discernimento. Essa pequena palavra, sabe, aqui no versículo 1, ela indica que nós não podemos, jamais, como cristãos, sermos ignorantes. Ignorantes quanto a tudo que nós podemos ver aqui desde o versículo 2. Porque se olharmos aqui, e aqui, por favor, precisamos ser bem cuidadosos. Meus irmãos, nós temos uma tendência de generalizar a leitura, a interpretação e a aplicação da palavra. Isso está errado. Nós precisamos olhar os textos com muita responsabilidade e cuidado. Porque quando você lê todas essas características que encontramos aqui nos versículos seguintes, a primeira tendência é você agir de forma desavisada e achar que todas essas trágicas características aqui se referem às pessoas mundanas, às pessoas ímpias, sem Deus, que não nasceram de novo. Porém, isso não é verdade. Observe o que Paulo diz aqui, no versículo 5. Tendo aparência, ele diz que todas essas pessoas, sem afeição natural, os avarentos, os pretensiosos, esses soberbos, esses traidores, insolentes, presunçosos, inimigos do bem, todas essas pessoas aqui que ele está descrevendo, ele não está descrevendo um retrato do mundo, ele está descrevendo o retrato da apostasia no último tempo. E se você disser, irmão, isso não é verdade, então você precisa torcer a palavra de Deus para poder extrair, porque o texto é muito claro.
Ele está dizendo que essas pessoas aqui, elas têm uma aparência de piedade. Piedade é uma palavra que é usada no texto grego para falar de vida cristã. Se você busca esta palavra dentro de um vernáculo que não preza a ortodoxia cristã, você vai ver que essa palavra, ele diz assim, é a palavra que define religião. Longe de nós, irmãos, religião. Longe de nós, religião. Essa palavra não define religião. Essa palavra, biblicamente falando, define vida cristã. Então, preste bastante atenção. Paulo está dizendo de uma maneira muito clara, que pessoas que deveriam ter um testemunho de quem, de fato, nasceu de novo, na verdade, essas pessoas têm um testemunho ímpio. E por que eu estou colocando isso para abrir essa mensagem? Porque, meus irmãos, eu quero tocar um pouco em algumas feridas nossas, algumas questões práticas da vida cristã, porque casamento é assunto de vida cristã. Não é uma doutrina à parte na igreja, é uma doutrina que diz respeito à vida cristã normal. Em primeiro lugar, o assunto casamento, ele precisa ser entendido dentro da maturidade espiritual, dentro do desenvolvimento espiritual, do viver cristão. Porque existe algo que nós precisamos entender, é a complexidade que envolve relacionamentos em qualquer esfera, e muito mais na esfera conjugal. Por causa do grau de responsabilidade e de representatividade que tem diante de Deus o papel do homem e mulher na esfera do casamento. E aqui eu vou tentar poder levá-los a uma reflexão sobre os nossos dias, os dias que estamos vivendo. Esse texto aqui é um texto escatológico. Quando você estuda a escatologia de Paulo, você precisa incluir 2 Timóteo capítulo 3. Os grandes estudiosos e eruditos cristãos, eles dizem que essa frase, últimos dias, é uma referência à última parte da obra de Deus antes da volta do Senhor Jesus. Essa frase, últimos dias, é uma referência à última fase da obra de Deus antes da vinda do nosso Senhor Jesus. Sendo mais preciso, eu digo para vocês, os dias que nós estamos vivendo. E por quê? Porque nunca na história da humanidade, tantas profecias apocalípticas, elas começam a ocorrer dentro de um contexto só. Dentro de um mesmo contexto, você vai vendo vários movimentos proféticos. O que significa que possivelmente nós não tenhamos mais do que 10, 15, se tardar muito, 20 anos ainda nessa terra. Nós precisamos ser bem realistas. E à medida que nós caminhamos para esse tempo final, que para nós não será o final, será o começo de um novo dia, de uma nova dispensação. Ao final dessa dispensação, que está bem perto de acabar, você precisa ter ciência, a Bíblia com muita propriedade nos mostra, que esse tempo será um tempo da frieza do amor, da indiferença, da negligência. E aqui eu não quero me deter na frieza do amor, na indiferença e na negligência, do ponto de vista eclesiástico, mas sim do ponto de vista conjugal. E qualquer um de nós aqui, com toda a sobriedade, pode afirmar com toda clareza, que de 5 anos para cá, o mundo sofreu uma grande revolução no sentido social, no sentido moral e no sentido espiritual. Nesses últimos 5 anos, todas essas questões citadas, esses pontos citados aqui, tiveram um impacto numa velocidade que tem assustado a muitos. Nós vemos hoje como o inimigo está usando todas as suas ferramentas para destruir em nós fundamentos, valores e princípios espirituais. E hoje, quando a gente olha, e esse é o perigo, é nós olharmos de uma forma anestesiada, de uma forma engessada, e não perceber o quanto nós estamos mudando, o quanto nós podemos ser engolfados por este mundo. Como diz Paulo em
Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, com entendimento, com sabedoria. Nossa vida, nosso corpo, é um santuário, é um templo. E ele precisa ser ofertado a Deus. Aí ele vai colocar uma nota muito importante. E não vos conformeis, essa palavra conformeis, metamorfou, ou entrar na forma, entrar no padrão do mundo. E não vos conformeis com este século, mundo. Interessante que a palavra mundo aqui, cosmos, fala de arranjos. Mas é interessante que existem os vernáculos que são ligados a esta palavra. E um deles vai nos dizer assim, o espírito da época. O espírito da época. Meu irmão, minha irmã, será que você tem noção do que é o espírito desta época? O espírito que está hoje operando nessa época, neste mundo, e que está influenciando sua maneira de pensar, sua maneira de viver, que tem influenciado no seu relacionamento conjugal. Nossos irmãos têm tocado nesses pontos com muita propriedade. É claro, o tempo aqui é muito limitado. Mas nós podemos ver, e os irmãos tocaram nisso, especialmente o irmão William tocou nesse ponto na sexta-feira, o quanto o mundo digital tem exercido um profundo impacto na nossa vida, nos nossos afetos, tem dominado o nosso tempo e o nosso espaço. Hoje, você pode acrescentar algo muito importante sobre a sua definição em termos científicos daquilo que é o homem. Nós podemos, quando eu era criança, o homem era dividido em cabeça, tronco e membros, né? Hoje não, a cabeça, tronco e membros e um celular ou um aparelho digital. Porque é mais um membro que está inserido no nosso corpo e faz parte da nossa vida. Negar isso é pura tolice. Faz parte sim. Sua agenda está lá, seu banco ou seus bancos estão lá. O contato do seu cônjuge, seus filhos, seus relacionamentos próximos, todos estão lá. Todas as pessoas com as quais você tem vínculo familiar, vínculo de trabalho, tudo está ali naquela pequena máquina. Ocupa uma parte do seu corpo fora do seu corpo. No que diz respeito à sua vida, tempo e espaço, está ali dentro também. Então, porém, quando você diz assim, eu preciso comprar um ar-condicionado, não fique preocupado, quando você abrir o seu Instagram, vai ter umas centenas de ofertas de aparelhos de ar-condicionado para você. Se a irmã diz assim, eu quero comprar um estojo de maquiagem, não precisa ir no shopping, só abrir o seu Instagram, vai estar lá. Ela só falou, ela só comentou na hora do almoço, estou pensando em comprar uma bolsa. Quando ela entrar no Instagram, está lá, as lojas de bolsa, todas disponíveis para ela. Irmãos, quem não quer uma vida cômoda assim? Quem vai dizer que essa coisa aí é do inferno? É uma dádiva de Deus, mas é como aquele jardim do Éden que nós permitimos, muitas vezes, entrar na nossa vida a serpente. E a gente não percebe o espírito que está por detrás disso. Imagine, o esposo viaja e ele vai durante toda a viagem conversando com a sua esposa, falando com ela, dando notícias. Ela fica tranquila. Eu sou de uma época, irmãos, eu estudei fora, fui embora de casa aos 18 anos. Eu estudava fora, imagina, quem estuda fora não tem dinheiro, irmãos, e eu muito menos. Eu lavava prato e cuidava de uma cozinha industrial para poder ter algum dinheiro para tentar comprar livros. Então não tinha férias, minhas férias era trabalhar, então a vida era difícil. E a saudade de casa era muito grande. E sabe o que eu fazia, irmãos? É uma vergonha, mas eu vou falar. Eu comprava uma ficha aqui, a maioria da turma aqui que tem 25 anos para baixo nem sabe o que é isso. Telefone público, eu acho que quem tem de 30 para baixo também não sabe o que é isso, mas tinha. A gente chamava de orelhão, não é nada pejorativo. Mas eu acho que quem tem 35 anos para baixo também não sabe o que é isso. Mas os irmãos que deram gargalhada sabem o que é isso. E a gente pegava e amarrava aquela ficha e colocava lá. Quando dava o pique que atendeu, você subia ela. Graças a Deus eu posso confessar o meu pecado aqui, irmãos. Mas assim era a tecnologia do nosso tempo. Eu não tinha dinheiro para comprar 2 fichas. Você pode imaginar o que é o mundo hoje, irmãos.
Imagina se os jovens estivessem aqui, eles iam rolar de rir, mas sem saber por que estão rindo. Isso não entra na cabeça deles. O mundo virou, é um outro mundo. É um mundo de facilidades, de possibilidades. Você imagina essas celebridades instantâneas aí que nunca foram na faculdade, ganham mais dinheiro do que o médico, do que um neurocirurgião que estudou 18 anos. Você imagina? Vendendo baboseira, quinquilharia. Tem consumidores para tudo, irmãos. Para tudo, desde penteado em pulga. Imagina, irmãos. Até mesmo estética em espiga de milho. Você imagina, esse é o mundo que nós estamos vivendo, da banalidade. Mudou o comportamento das pessoas, o pensamento. Mas por detrás de tudo isso, irmãos, existe um espírito destrutivo, pernicioso, que é uma força muito grande dentro daquilo que nós entendemos ser a plataforma do governo do anticristo. E nós não estamos percebendo, irmãos. Num momento como esse, nós estamos vendo um profundo esfriamento do amor, em todos os sentidos. Outrora, nós nos preocupávamos muito com os divórcios que eram realizados nos cartórios, nos tribunais. Hoje existe o divórcio inconsciente, que está dentro de casa, onde os cônjuges quebraram os relacionamentos, quebraram a cumplicidade, companheirismo. Os filhos vão embora, os casais ficam, e fica um buraco dentro deles que a psicologia chama de síndrome do ninho vazio. Aí a esposa desenvolve transtornos, o marido também. Os dois ficam vulneráveis, emocionalmente falando. A frieza, a indiferença, cada um começa a viver uma parte dentro da casa. Isso acontece em muitas esferas, não só em casais numa condição como essa, mas em casais jovens. E por quê? Porque muitos casais hoje, e nosso irmão tocou muito bem isso na sexta-feira, começa a ter uma vida paralela, e esse mundo digital permite isso. Você tem milhões de amigos que nunca viram o seu rosto face a face, presencial, mas conhecem uma foto sua, e ali são os amigos, as amigas, pessoas que são alimentadas emocionalmente de curtidas, e quando o nível de curtida não chega àquele ápice que ela espera, ou que ele espera, aquilo começa a trazer uma angústia no coração. Hoje existem cientistas debruçados sobre esse tipo de comportamento. E as pessoas estão se separando. Muitos amigos são virtuais. O mundo virtual, que é uma característica do homem pós-moderno, especialmente nos nossos dias. Escute bem, até pouco tempo atrás nós conhecíamos a realidade do mundo natural e do mundo espiritual. Hoje conhecemos a realidade do mundo natural, do espiritual e do virtual. Isso é muito sério, irmãos. Por isso Paulo está dizendo, nos últimos dias os tempos serão complicados, complexos. E o que nós vemos é que esse tempo complexo, complicado, difícil, ou difíceis, em especial na área conjugal, do relacionamento. Eu quero, por exemplo, aqui mostrar para vocês, se você puder, por favor, abra a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo. Eu quero me deter um pouco aqui, quero usar todo esse cenário dentro de uma expectativa e perspectiva escatológica, para lhes ajudar a refletir. Sobre a seriedade do que eu estou falando. Primeiro, quero situá-los de forma biblicamente e também profeticamente. Porque você sabe muito bem que toda essa história, desde o capítulo 13 de Êxodo até o capítulo 12, não é apenas um cenário de redenção, é um cenário de redenção, mas é um cenário escatológico. E por quê? Porque se você abre a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 8, capítulo 9, você vai ver que algumas daquelas trombetas que serão tocadas têm a sua explicação aqui, nesses capítulos 8 e 9 do livro de Êxodo. Então você vai ver que algumas trombetas, elas têm semelhança clara com as pragas, algumas das pragas que Deus derramou sobre o Egito.
Biblicamente falando, ou tipologicamente falando, todos nós sabemos que o Egito é uma figura do mundo. Uma figura do mundo. O mundo não foi criado por Deus. Deus criou os céus e a terra. O mundo surgiu a partir do momento que o homem perdeu a presença de Deus. No momento que o homem perdeu a presença de Deus, o mundo passou a ter lugar através da família de Caim. Vocês devem se lembrar disso lá em Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 17, quando Tubal-Caim, sua esposa Ada teve 3 filhos, Tubal, Jabal e Tubal-Caim, esses 3. E eles foram responsáveis por instrumentos de música, também pela agricultura, para suprimento, música, instrumentos de música para o prazer, como também ferramentas de defesa, proteção, provisão e prazer. Aqui nós vamos ver nessas 3 palavras o surgimento do mundo no sentido bíblico da palavra. Isto é, o homem perdeu Deus, perdeu a presença de Deus. Agora o mundo se fez necessário. Então o mundo surge dentro da família de Caim, da geração de Caim. Isso é muito importante, porque se você vai estudar biblicamente, de acordo com a palavra de Deus, a doutrina sobre o mundo, é aqui que você vai começar. E hoje nós sabemos que o mundo é uma terrível entidade espiritual, governado por principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade. É muito grave, é muito sério tudo isso. E nós não estamos percebendo o quanto isso está dilacerando o nosso lar, o nosso casamento, a nossa vida cristã. O quanto isso hoje tem impactado na sua maneira de viver, na sua maneira de pensar. Então nós precisamos tocar nessa ferida e permitir que o Espírito Santo traga a cura. Porque se nós, irmãos, não observarmos isso, se nós fizermos vista grossa, a seriedade desse assunto, o preço será muito alto. Porque o nosso inimigo, e o inimigo de Deus, ele não brinca. Então preste bastante atenção aqui nos textos que eu vou ler. Êxodo capítulo 5, versículos 2 a 8. Êxodo capítulo 5, versículos 2 a 8. Respondeu o Faraó: quem é o Senhor para que eu lhe ouça e deixe de ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel. Versículo 3, eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou, deixa-nos ir. Versículo 4, então lhes disse o rei do Egito: por que, Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Está vendo aqui? Ide às vossas tarefas. Disse também a Faraó: o povo da terra já é muito, e vós os distraís de suas tarefas. Naquele mesmo dia, isso é muito importante você olhar. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajunte palhas para si. Versículo 8. E exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, não diminuireis dela nenhuma parte do seu trabalho. Estão ociosos, e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Então, aqui, somente até aqui para ganharmos tempo, aqui nós vemos algo muito interessante. Preste bastante atenção. Eu disse que não é apenas um assunto que diz respeito à doutrina da redenção, mas um assunto que diz respeito à escatologia. É sério isso, irmãos? Porque existe algo que Satanás está fazendo e muitos não estão percebendo. Como Satanás ele tem procurado nos atrair de maneira sutil e às vezes silenciosa, aumentando nossas cargas, aumentando o nosso trabalho, desenvolvendo dentro de nós uma ambição. Não é errado você trabalhar, ter um bom emprego, não é errado você ter dinheiro. E digo mais, não é errado você ter muito dinheiro. Não é errado.
O errado é quando o dinheiro tem em você. Não é errado você ter muitas casas, você ter muitos bens, nada de erro nisso. O errado é quando essas coisas se tornam um Deus na sua vida. Nós vamos, se possível, vou tocar um pouco sobre isso. É quando essas coisas entulham a nossa vida e começam, de forma sistematizada, roubar o seu tempo, as suas prioridades. Um texto que nosso irmão leu, aqui em Efésios capítulo 5, no versículo 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Aqui, a palavra tempo vai nos falar de duas coisas. Tempo é uma questão de preferência e de prioridade. Tempo é uma questão de preferência e prioridade. O que é preferência? O que é prioridade na sua vida? O trabalho é prioridade. Família é prioridade. Será que não seria interessante nós começarmos a pensar que, em primeiro lugar, a minha prioridade é Deus, a minha vida devocional com Ele? Porque o que Satanás quer é te entulhar e roubar o seu tempo, te esgotar. É isso que ele procura fazer. E muitos de nós não percebemos. Nunca estamos satisfeitos. E por quê? Porque nós vivemos dentro de um contexto em que o espírito de competitividade, de ambição, um tempo onde você sempre está competindo com alguém, onde você tem um desejo exacerbado de ter muito mais do que você precisa, onde as pessoas são governadas pelos desejos e não pelas necessidades. Esse mundo que, segundo podemos ver, o espírito da era aqui é prefigurado por Faraó, porque Faraó é uma figura de potestade. Moisés e Arão representam a mente de Deus sobre o seu povo. O povo de Deus está no Egito, o que nós podemos ver o mundo hoje. Nós estamos no mundo, e não há nenhum problema em estarmos no mundo, o problema é o mundo está em nós. É o quanto do mundo está na minha vida, roubando o meu tempo, pervertendo as minhas prioridades, as minhas preferências. E eu ouço muitos irmãos dizer isso para mim. A dificuldade que eles estão tendo hoje, na comunhão da igreja, no caminhar da igreja, no compromisso com a igreja, no seu serviço cristão, porque não tem tempo. E muito disso, além de serem coisas óbvias, são entulhos que nós mesmos colocamos e não sabemos que são coisas que vão nos prejudicar. O descontrole financeiro é culpa nossa, irmãos, porque nós não sabemos ser bons mordomos. Nós não somos bons mordomos. Vivemos de forma excessiva. Como eu disse, governados por desejos e não por necessidades. A ponta de tudo isso é o seu casamento, é o seu relacionamento. E o que está por detrás de tudo isso, do seu casamento, é o seu testemunho espiritual, é o seu relacionamento com Deus. Porque tudo isso tem que refletir o nosso relacionamento com Deus. Esse é o espírito da era. Nós não estamos entendendo que chegamos no momento, de forma escatológica, eu digo isso, um momento nevrálgico, que exige muito cuidado, muito discernimento. E os casais, esposo, esposa, não estão percebendo esse tempo complexo, difícil, trabalhoso. Nós ficamos olhando o mundo, vendo os jornais, as notícias, e às vezes ficamos com os nossos dedos em riste apontando, olha lá, olha, isso é o final do tempo, nossa, olha lá, olha o que está acontecendo na Ucrânia, olha o que está acontecendo no Oriente, olha o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Nós ficamos assim, apavorados, e não percebemos o que está acontecendo à nossa volta. Não percebemos o quanto o espírito sutil do mundo está destruindo valores e fundamentos espirituais. Isso é muito sério, irmãos. Vamos avançar um pouco aqui, por favor. Agora, quero que você abra aí no capítulo 6, os versículos 6 a 8. Olha que coisa interessante. Então, bom, por um lado, nessa primeira parte, nós sabemos aqui, existe uma potestade, Faraó é uma potestade.
O Egito é o mundo. E o povo de Deus está aqui, debaixo de um jugo. Meus irmãos e irmãs, quantos de nós aqui podemos concordar aí, vocês podem concordar nos seus corações, que você sente um grande peso nessa hora pela vida que você vive, pelo seu trabalho que te suga sua força, seu vigor. Você lembra? Lucas capítulo 18, versículo 1 diz assim, que Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar e nunca esmorecer. E o versículo 8, que é a conclusão dessa parábola, termina assim: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? O que existe entre o versículo 1 e o versículo 8 é a história de uma viúva, indefesa, frágil, diante de uma potestade, que era um juiz iníquo, que ela rogava a ele que julgasse a sua causa. E ela insistiu, persistiu, ela não desistiu. Ele teve que julgar a causa dela, porque ela não desistiu. Então o Senhor Jesus está dizendo, será que nos últimos tempos teremos pessoas como essa viúva, que nunca vai esmorecer apesar das dificuldades? Meu irmão, minha irmã, você chega todo dia em casa cansado. E isso vai se acumulando. Não é só um cansaço físico, é um cansaço mental. A gente se dá conta muito desse cansaço físico, mas isso é psicossomatia. O corpo sente aquilo que brota na mente. E esse cansaço vai trazendo desgaste, intolerância. E você não percebe a irritabilidade, você fica irritado. Às vezes começa a desenvolver distimia, mau humor. E não nos damos conta. E vamos emocionalmente nos adoecendo. E nesse adoecer almático, você começa a desenvolver certos comportamentos que você não percebe. Porque nossa tendência sempre é julgar a nossa vida a partir do outro. E não julgar a nossa vida a partir da luz de Deus. Porque quando eu julgo a minha vida a partir do outro, eu vou ver os defeitos do outro para justificar os meus erros. Satanás vai aí, devagar, silenciosamente, colocando no seu coração desgaste, te esgotando. A maneira que ele te desgasta fisicamente, ele te esgota espiritualmente. Aí a fé vai morrendo, a vida devocional vai morrendo, a distância da palavra de Deus, e a oração é uma Cinderela perdida dentro da sua casa. Você acha muito bonito, mas você nunca vê, nunca se importa. E outra coisa, irmãos, sabe o que ocorre? O divórcio consentido. O casal dentro de casa, eles moram na mesma casa, dormem no mesmo quarto, mas estão divorciados. Estão divorciados, eles não têm vida conjugal. Eles não têm vida afetiva. Eles não têm respeito mais, eles não têm consideração. E outra, para justificar isso, no mundo virtual, cada um encontra um caminho, uma ferramenta, um subterfúgio, uma fuga. É tudo isso, é esse cenário que Satanás quer, é tudo isso que ele quer para cada um de nós, irmãos. E a gente não percebe, e sabe o que ocorre? Uma calosidade na mente, um calo, vai tomando conta da sua mente, vai sufocando sua consciência, e a palavra de Deus não fala. Veja esses textos que eu vou citar para vocês. Êxodo capítulo 6, versículos 6 a 8. Deus diz, portanto dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei da terra debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido, e com grandes manifestações de julgamento sobre o Egito. Tornar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Está vendo aqui? Irmãos, essas são as palavras de Deus. Essas foram as palavras de Deus para aquele povo, para o seu povo que estava ali subjugado. Aquele povo que estava sendo tomado pelo espírito da era,
que os forçava a trabalhar. Esse povo que estava escravizado no mundo, escravizado por potestades, por dominadores, por hostes espirituais da maldade, agindo nas suas vidas. Agora, venha aqui comigo, por favor, porque existe algo muito sério. Aqui no capítulo 6, por favor, esse versículo 8 e o 9 diz assim: e vos hei de introduzir na terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e Jacó, e hei de dá-la a vós por herança. Eu sou o Senhor, Jeová. Referiu-os isto aos filhos de Israel. Porém, agora olha que coisa interessante, porém, não ouviram a Moisés. Sabe por que não ouviram a Moisés? Olha aí. Por causa da angústia de espírito e por causa da dura escravidão. Você vê que esse texto é extremamente atual. A palavra não penetrou no coração deles. Eles não puderam crer na promessa. Eles não puderam crer na libertação. Eles não tinham como aceitar aquilo. E por quê? Porque eles estavam oprimidos, sufocados. A palavra de Deus estava sufocando, o poder do mundo estava sufocando o coração deles, de forma que a palavra de Deus não podia entrar. Eles não puderam experimentar a palavra de Deus porque estavam sufocados pelo poder, pelas potestades do mundo. Meu irmão, minha irmã, entenda de uma vez por todas. Você tem que entender que todo este mundo jaz no maligno. Jaz no maligno. Todo o sistema deste mundo jaz no maligno. Eu, sinceramente, eu fico frustrado quando eu vejo irmãos colocando esperança nesse mundo. Quando os irmãos começam a achar que algum político vai vir e trazer solução para esse mundo. É impossível, porque nós temos que rasgar a palavra de Deus. O mundo jaz no maligno. E digo mais para vocês, essa terra, ela já está debaixo do juízo de Deus. Deus não vai mudar a sua palavra, porque alguém pode vir e trazer pela boa política novos céus e nova terra. Não. Os novos céus e nova terra são escatológicos. Não é assunto de política. Os Estados Unidos nisso, a ponto de um pastor se tornar o vice-presidente dos Estados Unidos, e um grande idealista se tornar o presidente, com muitos padrões morais, fora os dele. E estabeleceu-se uma guerra entre lado A e lado B. Bom, e daí? Mesma coisa no Brasil. Muitos irmãos falam que a minha maneira de ver isso demonstra que eu sou uma pessoa que fica em cima do muro. Isso é arrogância de quem diz. Eu já escutei isso. Eu não sou uma pessoa que fica em cima do muro. E acho que nenhum homem de Deus nessa hora está em cima do muro. O lugar dos homens de Deus é na torre. É papel de atalaias. É avisar os irmãos. Porque se alguém coloca esperança nesse mundo, você esqueceu de saber, o mundo jaz, enterrado no maligno. O mundo é uma entidade maligna, que busca nos tirar e nos roubar da presença de Deus. Eis aí, porque as estatísticas mostram, nosso irmão nos disse isso, a quantidade de divórcios, hoje, que ocorre no meio cristão. A ideia entorpecida daquilo que é família, que hoje se propaga com muita naturalidade. É um absurdo o que nós estamos vendo em nossa geração. Porém, se você lê a palavra de Deus, você precisa ver o quanto esse assunto está claro. Mas não somente desse ponto de vista, mas também aquilo que Paulo mostra no meio cristão. Nós precisamos urgentemente fazer um retorno bíblico no sentido daquilo que é vida cristã. O nosso padrão
de vida para nós homens funcionarmos como esposos e para as mulheres funcionarem como esposas é um padrão bíblico. Não é um padrão baseado em preceitos da psicologia, ou seja, qualquer forma de teologia. Nosso padrão é estritamente bíblico. E aqui está uma questão muito séria. Satanás, na figura de Faraó, tem oprimido as nossas vidas. Eis a razão de ver no meio do povo de Deus tantos homens e mulheres emocionalmente doentes e espiritualmente esgotados. Pessoas assim não funcionam. Não conseguem funcionar na sua vida conjugal em lugar nenhum. Pessoas assim, digo para vocês, são presas fáceis para Satanás destruir. Nosso irmão Germano tocou nisso há pouco. Porque esse é o propósito do diabo, é destruir. Amados irmãos, irmãs, veja, por causa da angústia de espírito e por causa da escravidão, eles não puderam ouvir a palavra. Hoje não é assim, irmãos? Não precisa ninguém levantar o dedo, jamais iria expor qualquer pessoa. Eu acho isso uma atitude completamente anticristã. Mas é importante nós sondarmos o nosso coração. Como está a sua devoção? A sua devoção. Porque muitas vezes, como o nosso irmão há pouco nos lembrou, a importância de orarmos juntos, a importância do casal ter um comprometimento juntos. E eu vou um pouco mais além. Como que nós podemos pensar em algo, em termos de comunhão, se no pessoal já fracassamos? Porque hoje o que eu vejo, irmãos, eu escuto história de casais há 40 anos. Há 40 anos. Há 40 anos eu escuto história de casais. Ainda hoje, muitas histórias. Muitas histórias, centenas, ou por que não dizer milhares de histórias, eu já ouvi durante todo esse tempo. Meus irmãos e irmãs, deixe-me dizer algo para vocês. Há muitos anos atrás eu procurei discernir as histórias e não ouvir as coisas aparentes. Entender o espírito que está por detrás de cada situação, de cada crise. E poder dizer para as pessoas, não aquilo que elas gostariam de ouvir, mas o que elas precisam ouvir. E não tem sido fácil, porque as pessoas querem uma receita, porque elas viram lá no YouTube a mensagem do irmão, nossa, é muito engraçada. Eu acho o cúmulo do pináculo do absurdo. Um pregador tratar assunto de família, assunto conjugal, como se fosse piada. Ou então os coaches, cheios de chavões de retórica, que impressiona, arrepia. Isso não salva seu casamento. Eu preciso te levar para a palavra de Deus e dizer para você, com a interpretação bíblica, com a força e o poder do Espírito Santo, te mostrar onde é que está o nosso erro, o meu, o seu, de todos nós. E aqui está muito claro para mim. Nós estamos debaixo de um tempo onde há uma potestade maligna, que trabalha 24 horas para te distrair, para te atrair e para te destruir. Vamos olhar mais para a palavra de Deus, porque há muita coisa a ser vista. Êxodo capítulo 10, versículos 8 a 11, por favor. Êxodo capítulo 10, versículos 8 a 11. Está assim: Então, Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E este lhes disse: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Versículo 9. Respondeu Moisés: Havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos e filhas e com todos o nosso rebanho. O versículo 10, observe bem, versículo 10, replicou-lhe Faraó: Seja o Senhor convosco,
caso eu vos deixe ir, e as crianças, pois vede, tendes conosco más intenções. Deixa eu colocar esse aqui bem mais perto do texto original, porque a tradução aqui em português na minha Bíblia não está muito boa, mas vamos lá. Há uma tradução que eu respeito muito, que é a tradução brasileira, diz assim: como eu vos deixarei ir a vós e aos vossos pequeninos? Olhai, porque o mal está diante de vós. Deixa eu aproximar ainda mais do texto original. Então o rei disse: pois que o Senhor vá com vocês, mas eu não vou deixar de jeito nenhum que vocês levem as suas mulheres e os seus filhos. Olha o mal que vocês estão querendo cometer. Esta é a porção mais próxima do texto hebraico desse texto. Infelizmente, na nossa Bíblia, precisa de uns reajustes, ou ajustes. Você vê aqui a ideia de Faraó. Quem é Faraó? Ele representa uma potestade. Então, quando chegou a hora do povo partir, o que ele disse? Vocês vão, mas vocês não vão levar os seus filhos. Vocês não vão levar as suas mulheres. E talvez aqui entre a palavra do nosso irmão Germano na grande ênfase para os homens. Nós temos aqui na nossa comunidade, nossas reuniões de homens. Nosso objetivo dessas reuniões, que são nossos acampamentos, é encorajar o homem sobre o seu papel, como sacerdote, profeta, pastor, como mestre, como atalaia, abandonar essa esfera de futilidade, inutilidade, frivolidade, essas coisas banais, começar a abrir os olhos e ver a seriedade da vida, porque muitos irmãos, eles conservam algumas coisas frívolas, e depois querem, diante de Deus, ter peso na oração. É muito sério isso aqui, irmãos, porque é uma palavra para os homens. Satanás está carregando as nossas mulheres, os nossos filhos, e nós precisamos orar. A batalha não está perdida. Muitos homens estão desanimados nas suas casas, muitos estão desanimados pela própria carga de trabalho, de responsabilidade. Existem estatísticas que provam isso. Irmãos, escute, existe hoje, dentro dessa esfera de potestade, numa das nossas últimas reuniões de homens, eu trouxe essas estatísticas, mostrando de maneira muito clara, como o papel do homem está se tornando uma coisa obsoleta, sem sentido. Hoje o objetivo é enfraquecer o homem, empoderar as mulheres, e no que diz respeito a esse empoderamento, muitas irmãs estão sendo tomadas, sem perceber, inconscientemente, por esse espírito do empoderamento feminino. Só você ver uma propaganda de carro, tem o homem e a mulher. Quem é o homem na propaganda? O banana. E a mulher é empoderada. É sempre assim. Mostra a mulher empoderada. E as irmãs começam a ver isso e não percebem isso entrando. Irmãos, vocês conhecem a delegacia do Zé da Penha? Não, mas tem a da Maria da Penha. Porque é o espírito da época. O homem, ele tem que tomar todo o cuidado do mundo ao se referir a uma mulher. Porque se ela sentir que ela está sendo invadida, ela pode denunciá-lo. Então, nós estamos chegando um momento, irmãos, e isso não vai acontecer conosco, não, irmãos, porque a nossa visão é celestial. Mas os homens que não têm essa visão celestial, eles vão ter vergonha de ser homem. Que imagina ele chegar no trabalho e os colegas perguntam: e aí, você está casado com uma mulher? Sim. Com a mesma mulher? Sim, vão rir com a mesma mulher. Imagina, homem casado com uma mulher e com a mesma mulher. Parece que irmãos, eu estou sendo irônico, mas parece que o nosso mundo caminha para isso. Onde você parece que vai sentir vergonha de dizer que é homem. Você imagina? Esse é o espírito da época. Porque quem gosta muito de acompanhar revista, essas coisas todas, gosta desse mundo digital, notícia, Globo, tal. Irmãos, vou te falar a verdade. Essas coisas são a própria boca insolente do diabo. Está lá, em Daniel capítulo 7, Apocalipse capítulo 13, pregando dia e noite, que o homem não é nada, que as mulheres são empoderadas.
destruindo a imagem da mulher, mostrando para a mulher aquilo que ela não é, destruindo os valores da palavra de Deus. No meio cristão, em muitos lugares está crescendo. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque o objetivo de tudo isso, de toda essa obra de Satanás, é destruir o testemunho de Deus na história, é destruir o testemunho de Deus na sua palavra, é desacreditar a Bíblia, dizer que a Bíblia é um livro machista. Nunca foi. Nunca foi. Porque quando você estuda a história da igreja primitiva, você vai ver o que era machismo naquela época. E o que era o papel da mulher naquela época, naquelas culturas. As mulheres não valiam nada. A única cultura do mundo daquela época que dava valor na mulher eram os judeus. E depois, muito mais do que os judeus, a igreja. A igreja. O Senhor Jesus deu um valor à mulher que ninguém na história havia dado. O valor que a mulher tem no plano de Deus, no propósito de Deus. As descrições da mulher na Bíblia são descrições impressionantes, de valor, de dignidade, de honra. Então qual é o trabalho do diabo? É destruir isso. E mostrar para você, minha irmã, que você é empoderada, que você é isso, que você é aquilo. Você é uma mulher de Deus. E às vezes, os irmãos, querendo encher a bola das irmãs de maneira errada, aí pega Provérbios e vai dizer que a mulher virtuosa. Aí quando as irmãs dêem aqueles versículos sobre a mulher virtuosa, elas fracassam. Nossa, eu nunca vou ser essa mulher. Não se preocupa, aquela mulher virtuosa ali é a igreja gloriosa. Certo? Assim, irmãos, a Bíblia nunca vai mostrar um padrão para nós inalcançável. Porque aquilo que você não conseguir alcançar como mulher, como homem, Cristo alcançou por você. Por isso, nosso relacionamento de graça, de força, de vida, de moral, de testemunho está na pessoa do nosso Senhor Jesus. Nossas virtudes todas são fracassadas, mas as virtudes dele é que nos habilita, nos fortalece, nos cura, nos alimenta e nos transforma. Você nunca vai ser o homem perfeito, o marido perfeito. Que a gente vê numa série de estudo, a tendência é que a gente saia um pouco derrotado, porque, nossa, eu sou tudo aquilo, o contrário do que os irmãos disseram. Não é verdade? Todos nós, como nosso irmão Germano nos lembrou, todos nós, o que nos habilita é a graça de Deus. É isso que você precisa entender. Então vamos voltar ao texto. Observe, versículo 11 diz, não há de ser assim, ide somente vós, os homens, servi ao Senhor, pois é isso que pedistes. Então, irmãos, veja a seriedade de tudo isso aqui. Porque o que Satanás está fazendo? Ele quer, de alguma forma, nos dividir. Coloca carga sobre o homem, ele esquece da sua casa, esquece da sua família, perde o papel do intercessor, perde o papel espiritual. É isso que Satanás está fazendo, o espírito dessa era está fazendo. Aqui eu quero mostrar alguns pontos para vocês. Vou pegar um texto que ultimamente eu tenho meditado muito sobre ele, em algumas reuniões. Daniel 7:25, que ele joga uma luz, embora a palavra lá está no aramaico, mas ele joga uma luz na transliteração do aramaico para o grego, aqui nesse texto que está em Lucas 18:1, esmorecer. Daniel 7:25 diz assim, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará, é um termo aramaico. No hebraico, há uma palavra muito próxima desse termo aramaico aqui, que traz justamente isso, gastar pelo uso, consumir completamente. O espírito dessa era é justamente isso, é o que Deus está nos lembrando, é como o inimigo está nos desgastando, emocionalmente e espiritualmente. Aqui há algo muito sério e vocês precisam ver. Quero lembrar vocês daquele versículo 9 de Êxodo 6. Eu vou agora, irmãos, ler esse texto numa tradução direta do hebraico. Diz assim, Moisés disse ao povo,
de Israel. Eles, porém, não lhes deram ouvido, porque estavam muitíssimamente desanimados. Estavam muitíssimamente desanimados e escravizados, porque a escravidão era bastante cruel. Escute bem, a escravidão era bastante cruel. Aqui, eu quero que você anote comigo algo muito importante. Está vendo? Talvez na sua Bíblia está assim, dura. A escravidão era dura, não é? Essa palavra aqui no hebraico, ela nos traz um sentido genérico. Mas há um texto que vai nos trazer o significado real dessa frase, dura. A escravidão era dura, ou a escravidão era cruel. Cruel ou dura, como deve estar na sua Bíblia. Jó, capítulo 30, versículo 25. Jó 30, 25 vai trazer a tradução dessa frase. Escravidão cruel, escravidão dura. Aqui, a escravidão era bastante cruel. Está assim, acaso não chorei sobre aqueles que, olha a frase, atravessavam dias difíceis. É justamente essa frase, atravessavam dias difíceis. Essa palavra cruel significa atravessar dias difíceis. Aquilo que nós vimos lá em Efésios 5, dias maus, tempos difíceis. São esses tempos. E por que são difíceis? Porque o inimigo está colocando uma grande carga sobre a sua vida, sobre a nossa vida, roubando nossas preferências, roubando a nossa devoção, as nossas prioridades, distorcendo a nossa visão dos valores espirituais, e por esta razão estamos perdendo o discernimento do espírito dessa era. E sutilmente, as forças malignas vão entrando nos nossos afetos, vão roubando os nossos desejos, ou pervertendo os nossos desejos. Isso é sério, irmãos. Deixa-me colocar um texto que você pode colocar, por favor, aí, em Êxodo capítulo 6, versículo 9, coloca esse texto, Marcos capítulo 4 e o versículo 19. Olha a clareza desse texto de Marcos concernente Êxodo 6, 9, diz assim: mas os cuidados, a palavra aqui é ansiedade, a ansiedade, Lucas, lá no capítulo 21, o versículo 34, que é o mesmo texto, lá você não vai encontrar a palavra cuidado, você vai encontrar a ansiedade do mundo, a ansiedade provocada pelo mundo. Escute bem, ansiedade provocada pelo poder do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, olha essa palavra aí, concorrendo com quem? Com o quê? Concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Porque o povo de Israel não ouviu a voz de Deus, por causa das cargas do Egito sobre eles. Porque muitos irmãos e irmãs não conseguem encontrar descanso, encontrar paz no seu coração, para que possam viver a vida cristã nos seus lares, nos seus casamentos. Por que não consegue? Está aqui a resposta. A palavra de Deus não penetra. E sabe por quê? A ansiedade do mundo, a fascinação das riquezas, as ambições concorrem com a palavra de Deus. Isso é muito grave, irmãos. Eu quero tratar isso e aqui nós vamos terminar. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículos 24 a seguir. Vamos ver se a gente consegue pelo menos um pouco aqui. A princípio, vamos ler só o 24 e 25, porque o horário já avança. Mateus capítulo 6, versículos 24 e 25.
Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A Bíblia condena a riqueza, irmão? Não. A Bíblia não condena a riqueza. A Bíblia condena o poder da riqueza, o fascínio da riqueza. Quando a riqueza se torna um Deus, um ídolo na nossa vida. Versículo 25 está assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Você vê a clareza? Não é isso que está em Marcos capítulo 4, versículo 19? Não andeis ansiosos pela vossa vida. Você sabia, irmãos, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. A ansiedade é uma experiência que ela tem seus degraus. E o pior é que esses degraus levam as pessoas para a depressão. O perigo da depressão é que a pessoa se torna vulnerável à possessão. Isso pode acontecer com cristãos. Por quê, irmãos? Porque nós somos um povo que espiritualizamos as coisas. E porque espiritualizamos, nós temos dificuldade de tratar com coisas reais. A minha geração, eu sou cristão desde criança. Então, na minha geração, na minha infância, adolescência, mocidade, o assunto de depressão era assunto de possessão maligna. Uma pessoa depressiva era possessa. Quem é que admitia que estava com depressão? Ninguém admitia, porque quem ia dizer se eu estou endemoniado? Não é? Mas hoje nós sabemos, irmãos, qualquer um de nós, começa um cansaço, começa uma tristeza. Tem dia que você acorda triste, mas ao passar do dia você vai tendo oscilações, mas termina o dia alegre, e quando chega a noite, triste de novo. Isso é tristeza. Isso é tristeza. Então tem dia que você amanhece cansado, desanimado, desanimada, não tem vontade de fazer nada. E começa a ser tomado por uma tristeza, te dando uma sensação de algo que parece que nunca vai passar. Aí você olha para a sua casa, parece que está tudo cinzento. E essa tristeza é como se ela estivesse te apertando, apertando e abrindo um buraco debaixo de você, e parece que você cai e não tem onde segurar, e aquilo te angustia. Isso é depressão. E é curioso que a ansiedade é a porta para tudo isso. Por um lado é tristeza, é uma coisa que é corriqueira, passageira. Mas a depressão não. Muito cuidado com isso. Deixa eu te dar aqui, rapidamente, porque, irmãos, é uma doença que atinge 350 milhões de pessoas no mundo. E hoje, a depressão em alguns países só perde para doenças cardiovasculares. Acredita-se, os especialistas dizem que será a doença do século, vai ultrapassar todas as doenças. Então isso é muito sério, irmãos, porque se tem uma coisa que minimiza as pessoas, que esmaga as pessoas, que destrói as pessoas, é a depressão. A ansiedade é a sua porta. Deixa eu te dar aqui pelo menos oito sintomas causados pela depressão, segundo os grandes especialistas, os psiquiatras. Desinteresse por coisas prazerosas. Segundo, problemas relacionados ao sono. Mudança no apetite, perda ou ganho de peso, esse é o quarto. Quinto, falta de concentração. Sexto, um cansaço intermitente. Sétimo, pensamentos recorrentes de morte, desejo de suicídio. Oitavo, alteração do humor. São 8 características ou sintomas de pessoas que já estão começando a experimentar em algum grau a depressão. Mas vamos voltar aqui para a ansiedade, porque a ansiedade é a porta. É muito curioso, irmãos. Todos nós somos ansiosos por natureza. A ansiedade, em algum grau, ela está em cada um de nós. E sabe por quê? Porque nós somos inseguros, sim. Mas
que a Bíblia, quando ela condena a ansiedade, é quando a ansiedade ultrapassa esse limite normal da insegurança. E ela passa a ser uma doença psicossomática. Isto é, aquilo que atinge a alma, atinge o seu corpo. Então preste bastante atenção no que eu vou ler aqui. Versículo 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber, ou pelo vosso corpo, ou quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. A palavra riquezas aqui, é uma palavra aramaica, mamonas. O que significa isso? A riqueza personificada como se fosse um Deus. Esta é a palavra, a riqueza personificada. Então aqui você vai ver que o Senhor coloca duas coisas sérias: o amor à riqueza e a ansiedade. Duas coisas graves que está atingindo hoje vidas, casamentos, lares, famílias. Pode ser, meu irmão, minha irmã, que você já esteja experimentando isso e está com dificuldade de admitir. Você está experimentando isso e você não está querendo tratar. Existe uma terapia espiritual. Isso está atrapalhando a sua maneira como mulher, como esposa, como mãe, como uma serva de Deus. Você, meu irmão, como homem de Deus, como pai, como esposo, como homem responsável no seu trabalho. E você não está percebendo isso. Esses sintomas são graves. Isso traz uma tristeza, um desânimo, como eu disse, um esgotamento espiritual. Por outro lado, um cansaço emocional. E como vamos funcionar na nossa vida conjugal, nos nossos relacionamentos? Deixa eu me colocar aqui um texto muito importante. E aqui eu confesso para vocês, nós vamos terminar. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Diz assim, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em que porém seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, a paz com Deus, é aquela paz que nós alcançamos por meio da justificação. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Não é disso que está falando. A paz de Deus, a paz que é o próprio Deus, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará. Aqui a palavra coração e mente fala de alma. Guardará o vosso coração, porque o coração é a sede das emoções. E a mente é a principal faculdade da alma. As faculdades da alma é mente, vontade e emoções. O que penso, o que sinto e o que quero. Isso é mente. Então ele diz que a paz de Deus guardará a nossa alma. Muito sério isso aqui, irmãos. Então, observe bem. Se você ler cuidadosamente Mateus capítulo 6, os versículos 25 a 34, você vai ver que quando o Senhor trata aqui da ansiedade, Ele vai tratar de três coisas. Primeiro, sentimentos. O que são os sentimentos? Faculdades, ou a faculdade de sentir, ou receber impressões mentais. Então, o sentimento está ligado à área das emoções. O Senhor está tratando disso. A ansiedade nas nossas emoções. Então você percebe por que o amor esfria? Por que o desejo esfria? Por que o companheirismo acaba? Porque sua alma está cansada, minha irmã. Sua alma está cansada, meu irmão. Você está sendo tomado por um grau de ansiedade que você não está percebendo, e você está aceitando isso com muita naturalidade, com muita passividade. É o que Satanás quer. É que você fique passivo enquanto sua alma está doente. Desejos. O desejo em nós é a expectativa que temos sempre em possuir algo. A expectativa consciente de possuir algo. Isso é desejo. E o nosso Senhor está tratando aqui. Ele está tratando, porque a ansiedade também afeta os nossos desejos. E você nunca está contente, você nunca está satisfeito.
Você não é satisfeito com sua casa, você não é satisfeito com seu cônjuge, você não é satisfeito com seu carro, você não é satisfeito com nada, você sempre está querendo algo a mais. Não é assim? Aonde está o problema conjugal? O que você está lutando no seu casamento? Aqui estão as questões que nós lutamos e às vezes não sabemos dar um nome. Porque de repente tudo esfriou? Está aí. A ansiedade nos sentimentos, a ansiedade nos desejos, e depois a ansiedade nos afetos. O que são os afetos? É o sentimento terno por alguma coisa, por alguma pessoa. E a ansiedade vai ferir os seus afetos. E tudo começa a ficar embaraçado, negro, escuro. E aí? Então, para concluir, eu quero colocar pelo menos 3 assertivas, para a gente fechar tudo isso aqui. Nós vivemos num mundo confuso, competitivo, complexo, e por isso eu quero colocar 3 assertivas aqui para nós refletirmos. A primeira, em um mundo tecnológico, competitivo, consumista, a identidade torna-se cada vez mais confusa e exigente. Confusa e exigente, eu vou explicar isso. Você começa a perder a sua identidade como homem, como esposa, como pai, porque você perde o poder do seu papel. Eu vou colocar isso de uma maneira mais bíblica. Você perde o poder do seu chamado. Você começa a ser controlado pelo espírito do mundo, pelo espírito da era. Você quer ser uma mulher porque você vê na vitrine muitas mulheres que chamam a sua atenção. Eu vou te falar, tudo isso é uma imagem distorcida da verdade. O que está no Instagram não é a verdade sobre a pessoa. Porque lá eu fabrico o homem que eu quero. Sabe o que se chama isso? Sabe qual é o nome que se dá a isso? Narcisismo digital. Narcisismo digital. Uma imagem introspeccionada de outra pessoa. E você acha que aquilo ali é o homem feliz, é a mulher feliz, é o lar feliz. Como que as pessoas se vendem ou se oferecem de graça na internet? Pega a esposa, os filhos, aí dá um toque no menino, dá um sorriso, aí todo mundo sorri, tira foto, coloca lá, e você olha e fala, nossa, que lindo. Esse não é o lar real, essa não é a vida real. Só que, de maneira inconsciente, a gente absorve isso. E aqui está algo, nesse mundo tecnológico, competitivo, consumista, você se perde na sua identidade, no seu papel. Você esquece do seu chamado, você esquece que você, que nasceu de novo, os seus pecados apagados pelo sangue de Cristo, o Espírito de Deus veio habitar dentro de você, seu padrão é celestial, você não é um homem meramente terrenal, você é um homem celestial, você é uma mulher celestial, seus pés estão na terra, mas o seu coração tem que estar nos céus. Isso está lá em Filipenses capítulo 3, versículos 1 a 3. Buscai as coisas do alto. Meus irmãos, eu digo para vocês, esta palavra é uma palavra de vida. Casais que não entenderem isso, não conseguirão subsistir ao poder das trevas que está nesse mundo e que vai se intensificar muito mais do que você está vendo hoje. Quem diria, irmãos, quem aqui, no ano de 2015, poderia dizer o que estaria acontecendo hoje? No mundo social, no mundo digital e no mundo espiritual. Será que nós podemos dizer assim, a humanidade socialmente evoluiu? Nunca. A humanidade socialmente degradou. É um caminhão sem freio, numa ladeira abaixo. Esta é a visão da nossa sociedade. Então, o que está acontecendo hoje? Ninguém é satisfeito com nada, tudo é pouco. E aí a pessoa não percebe que ela passa a ser escrava dela mesma. Nunca está satisfeito. Sabe por quê? Porque a ansiedade rouba a paz. Rouba a paz. Você vê que o ensino de Paulo é não andeis ansiosos. Andar aqui, a palavra peripatel significa movimento, estilo de vida, conduta. Conduta. A nossa conduta não pode ser de homens e mulheres ansiosos,
Isso destrói relacionamentos, isso destrói casamentos, isso destrói vidas. E a paz de Deus, essa paz, ela só pode reinar. É uma segurança, é uma cura, é uma libertação que você precisa. Porque muitas vezes na complexidade da vida conjugal, porque muitas vezes você tem que conviver dentro de um relacionamento difícil. Muitas vezes você tem que viver dentro de um contexto muito difícil. E como você vai ter paz? Como? Você precisa de uma vida devocional. Você precisa da paz de Deus. Essa paz não é uma receita fácil. Você precisa cultivar ela numa vida devocional. E aí, vamos para o segundo ponto, e logo o terceiro a gente termina. O segundo ponto é o seguinte: o velho adágio da modernidade, você se lembra? Se penso, logo existo, né? Então, no tempo da modernidade, se dizia isso. Se penso, logo existo, né? Se penso, logo existo. Agora, qual é o adágio da vida pós-moderna? É o seguinte: se estou conectado, se sou visto, se sou notado, se tenho uma profissão, se tenho um bom salário, logo existo. Esse é o pensamento da pós-modernidade. Hoje as pessoas estão assim, se definindo assim, porque perderam o seu papel espiritual. Nós queremos um casamento baseado em receitas. Sabe onde você vai encontrar? Em nenhum lugar. Mas eu queria ter um casamento perfeito. Espera a igreja ser arrebatada e você vai viver um casamento perfeito, porque o noivo, ele é perfeito. Porque a gente quer um casamento perfeito. Eu, por exemplo, eu quero um casamento perfeito se eu tiver uma esposa perfeita. E ela que se vire. Esse sentimento medíocre não existe, irmãos. Não é uma brincadeira. Não é verdade? Nós precisamos ter vidas maduras. Cristãos maduros. E por último, ao lado das inúmeras exigências e expectativas sociais que hoje temos no mundo, exigências, expectativas sociais, e você vê isso em todo lugar, as irmãs especialmente quando vão no salão de beleza, as mulheres se comparam, as pessoas gostam de ficar se comparando, é um mundo muito exigente o mundo que nós vivemos, porque cada um quer ter mais, quer dizer que pode mais, quer dizer que faz mais. Hoje o nosso mundo é esse, é um mundo extremamente competitivo, exigente. E as expectativas sociais crescem muito, de você ter casamento perfeito, seu marido perfeito, ter esposa perfeita, ter filhos perfeitos. E parece que a gente tem que dar uma resposta para todo mundo. Eu fico pensando como seria Davi nos nossos dias. Ele jamais seria considerado por nós um homem segundo o coração de Deus. Se Davi vivesse nos nossos dias, e ele fosse cantar um hino, a gente não deixa esse homem cantar, o lar dele é um pandemônio. Você entende, irmãos? Porque nós queremos esse padrão. E nunca esquecemos, irmãos, ou nunca esqueçamos, irmãos, que nosso padrão é Cristo. O meu padrão não sou eu mesmo, o meu padrão é Cristo. Então, cresce essa busca pela autoafirmação. Esse é um grande perigo, irmãos. É claro que cada um desses temas demanda muitas informações, explicações, exposição em textos bíblicos. E essa busca pela autoafirmação dentro desse mundo de grandes exigências e expectativas sociais, as pessoas querem se autoafirmar, em ser o melhor. Hoje o objetivo é ser o melhor. Hoje o objetivo é você fazer o melhor. Hoje o objetivo é você proclamar que tem o melhor. A vida de quebrantamento, a vida de cruz, o caminho da humilhação, esses valores não existem mais nesse mundo, mas ainda existe na igreja. E eu digo para vocês, é por causa da existência e a permanência desses valores espirituais que haverá um povo aqui que vai subsistir a essa geração caída, governada por homens caídos, que vai subsistir a este mundo mergulhado em um caudal de pecado, um povo que vai estar aqui com a cabeça erguida, com as suas vestes brancas, salpicadas pelo sangue de Cristo Jesus. Este povo, sim, estará aqui aguardando o Cristo Jesus. Esses que vão guardar os seus casamentos, esses que
serão um farol para os seus filhos, que terão a certeza que Deus os trará de volta, que Faraó não vai ficar com as nossas esposas, não vai ficar com os nossos filhos, porque esses homens aqui não estão de acordo com o padrão do mundo, mas de acordo com o padrão da palavra de Deus. Homens fortes, corajosos, atalaias, profetas, mestres nas suas casas, homens que têm o cajado de Deus para poder conduzir os seus lares. É isso que nós precisamos. Não é fácil a tarefa, meus irmãos. Fala aqui direto para os homens. Nosso trabalho não é fácil. Pesa muito sobre nós. Ainda mais que tudo neste mundo é contra nós, contra os homens. Irmãs, não é vitimismo, me perdoe, mas vocês precisam, de forma sóbria, concordar comigo. Existe um terrível poder satânico que está tentando destruir a dignidade, a imagem do seu marido. Então, eu peço a vocês, ore pelos seus esposos, porque os dias que virão serão dias extremamente difíceis. O que este mundo, e digo mais, a igreja, precisará de homens fortes, homens com valores de Deus em seus corações, para se posicionar nesta hora, para batalhar nesta hora pelas suas casas. Que Deus os abençoe, meus amados irmãos e irmãs. Que esta palavra seja de bênção para a sua vida. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós te adoramos e te bendizemos aqui nesta hora, Senhor. Que estas palavras que foram ministradas aqui nesses dias venham ser de grande bênção para cada um de nós. Para cada um daqueles que estão aqui, Senhor, recebendo esta palavra. Seja vida, seja uma palavra que traga luz para o caminho de cada um aqui, para os seus lares. Senhor, nos ajude, na luz da Tua palavra, investigar o nosso coração. Como o inimigo de forma sutil pode ter penetrado, trazendo desgaste, cansaço, transtornos de ansiedade, nos fazendo medíocres. E assim, Senhor, nós não temos visto o terrível trabalho do inimigo nas nossas emoções, que tem nos atraído, nos distraído para nos destruir. Senhor, que esta palavra seja um salvaguarda para todos nós que estamos aqui, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda aqueles que estão aqui hoje, cansados, sobrecarregados, esgotados, desanimados, frustrados, espiritualmente abatidos. Revela para eles que eles ainda não estão destruídos. Restaura-os nesta hora, em nome de Jesus. Ajuda, Senhor, os teus filhos, as tuas filhas. Ajuda, Senhor. Nós precisamos do teu socorro para viver esses dias difíceis. Dias de grande treva, Senhor. Dia onde o maligno tem trabalhado de todas as formas para atingir esses homens, esses maridos, essas esposas. Nos ajuda, Senhor. Traz um refrigério para a nossa alma. Aviva o nosso coração com o poder da Tua palavra, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Ajuda-nos nessa hora. Em nome de Jesus. Abra os olhos. Dá-nos discernimento. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, meus irmãos e irmãs.